Começando pelo comando, como sempre. Na perspectiva apresentada no texto, as melhorias das condições de vida do trabalhador são explicadas pela. Não parece uma questão difícil, o comando é simples, né? Mas vamos ler umas duas alternativas. Distribuição equitativa de terras, incremento de oferta de emprego, demanda de elevada qualificação. Essa questão parece ser de fácil para média. Não tem nada complicado, são palavras bem do dia a dia, talvez esse marco normativo, mas não parece que é uma questão complicada, não. Então vamos entender, vamos parafrasear aqui. Ó. As melhorias das condições de vida do trabalhador são explicadas. Então, ele está dizendo que o trabalhador melhorou de vida. Ele teve uma melhora de vida. Por quê? Elas são explicadas por qual motivo? Vamos ler o texto, vai ficar muito fácil, é uma questão base também, você tem que ler o texto e interpretar. Há 15 anos, a média da cana cortada era de 6 toneladas, hoje os trabalhadores cortam 10. Intensificou-se o ritmo da jornada de trabalho para que o trabalhador seja competitivo. Ó, já está falando, ó, o trabalhador seja competitivo. A referência dele passou a ser a máquina. As usinas, para ter o trabalho com esse perfil, não podem tratar eles como imigrantes. Ela precisa de uma comida especial, melhorou o padrão da alimentação, descanso especial. Então ele está falando, o que justifica as melhorias das condições de vida? Você percebe que aqui, ó, trabalhador seja competitivo? Isso que justifica, ó, para que, até o para que já é uma construção de explicação. O que intensificou-se o ritmo da jornada para que o trabalhador seja competitivo. Então tem uma causalidade aqui. Uma causalidade não, mais uma explicação. Não tem uma conotação de explicação. Então eu vou ter que procurar alguma alternativa que combine diretamente com essa ideia. E aí a gente chega na primeira técnica. Na verdade a gente viu várias técnicas aqui, mas essa é a primeira técnica estruturada que você pode usar para a maior parte das questões. Qual que é a técnica que eu vou trazer aqui? Essa técnica, ela é animal. Eu gosto muito dela. Ela é a técnica dos conceitos-chave. Como eu falo, toda vez que o elaborador vai fazer uma questão, ele pega um texto e desse texto ele pesca algum conceito, que é o conceito que eu chamo de conceito-chave. Nesse caso é trabalhador ser competitivo. Mas como que você pesca esse conceito-chave? Isso é um pouco de prática, então você assistir as lives que eu faço, ajudar você a começar a pescar esses conceitos-chave. Aqui eu já percebi na cara. Falou, ó, intensificou-se o ritmo para que o trabalhador seja competitivo. Então, existe uma causalidade. Uma explicação, né? Ele tem comida especial, descanso especial, para ele ser competitivo. Então, esse é o conceito-chave desse texto. Só que toda vez que você quer achar, por exemplo, a alternativa certa, o conceito-chave tem que bater diretamente com a alternativa certa. Se não bater, não é a alternativa certa. Esse é o conceito da técnica dos conceitos-chave. Então vamos entender aqui, ó. Distribuição equitativa de terras. Qual que é a palavra-chave aqui, ou conceito-chave? Equitativo. Tem uma coisa de equitativo? Alguma coisa que traga um sentido de que cada tipo de pessoa diferente tem uma necessidade diferente, você tem que dividir de forma equitativa? Não tem nada disso. Não tem nem distribuição, né? Distribuição não tá nem falando. Incremento da oferta de emprego. Tá falando uma coisa de oferta de emprego? Não, tá falando de competitividade. Demanda de elevada qualificação. Não, isso não explica, não é a demanda. A demanda pode ser uma coisa relacionada, mas não tem nada a ver com competitividade. Exigência crescente de produtividade. Bingo, produtividade. Ó, crescente de produtividade. Você percebe que isso liga diretamente com o trabalhador ser competitivo? O que é um trabalhador ser competitivo? É ele ter uma crescente produtividade. Ele ter produtividade. Produtividade e competitividade não são sinônimos, mas nesse caso são palavras que estão significando mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você lê uma alternativa e ela bate diretamente com o conceito-chave, você pode colocar a alternativa certa sem erro nenhum. Você pode colocar e falar assim, cara, eu tenho certeza que a alternativa D é a certa. Por quê? Porque bateu a palavra-chave, bateu o conceito-chave. Nem sempre bate. Pode ser que tenha questões como a de cima, por exemplo, que não tinha um conceito-chave tão claro. Comunicação autônoma, ética horizontal, não estava diretamente relacionado. Agora aqui, cara, bateu perfeito. Então, trabalhador ser competitivo, crescente produtividade, alternativa certa, alternativa D. Questão 48. Vamos começar pelo comando. Sobre a flexibilidade. O ponto de vista apresentado no texto tem como fundamento uma. Então, existe um ponto de vista no texto falando sobre a flexibilidade. Está muito obscuro ainda. Não sei se essa flexibilidade do trabalho, se essa flexibilidade social, se essa flexibilidade é política. Não sei do que está falando. Tem que entender pelo texto. Mas tem um fundamento, tem uma base. Ele é embasado. Então, a flexibilidade que ele está falando está se embasando em alguma coisa. Algum jeito de falar, alguma teoria, algum conceito. Vamos ler aqui uma alternativa para entender. Concepção culturalista das adaptações promovidas na contemporaneidade. Cara, questão difícil. Essa questão aqui não é fácil. Por quê? Concepção culturalista da cultura, mas não é um conceito, assim, já começa a embolar. Das adaptações promovidas da contemporaneidade. Tudo que fala de contemporaneidade já é meio complicado. Parece filosofia, sociologia, lembra de matérias mais difíceis, que são as questões que costumam ser as mais difíceis da prova. Compreensão funcionalista.
Determinista, positivista, cara, essa questão é ousada. Essa questão devia estar no top 5 das mais difíceis. As palavras são difíceis, os conceitos são difíceis, então as pessoas têm realmente a dificuldade de resolver. Mas vamos resolver, a gente vai quebrar a cabeça aqui, mas vai conseguir resolver. O conceito continua o mesmo. Vamos ler o texto, então, para entender do que ela está falando. O que é essa tal flexibilidade, né, que ela está falando? O mundo da produção material e do trabalho na contemporaneidade, ó, falou de contemporaneidade, não é a palavra-chave, né? Então, mas beleza, só para ter a noção. É cada vez mais marcado pela especialização flexível. Tá falando alguma coisa do trabalho, né? Então a flexibilidade que ele falou aqui, ó, eu posso até conectar os conceitos. Trabalho é a flexibilidade do trabalho. Isso é, pela assimilação da tecnologia da informação, atividade produtiva. Então, o que é tecnologia da informação? TI. TI é a parte de tecnologia mesmo, a parte digital, é colocar, por exemplo, base de dados, é ter essa compartilhamento dessa base de dados entre servidores, então isso é tecnologia da informação, é atividade produtiva. E pela adaptação da força de trabalho a essas novas circunstâncias. Ele está falando basicamente que eu estou explicando o texto, porque não é um texto simples, então eu tenho que ficar me explicando para ver se eu entendi. Ele está falando assim, cara, a especialização flexível que está acontecendo no mundo contemporâneo vai depender tanto de uma tecnologia, de um TI que realmente consiga integrar as informações e tudo mais, quanto pela adaptação da força de trabalho. Então, as pessoas que trabalham têm que se adaptar a esse contexto. A flexibilidade possibilita a satisfação das demandas de grupos de consumidores cada vez mais diferenciados no mercado de massa. Então, eu consigo nichar, eu consigo atender os meus clientes de forma muito mais específica, porque eu tenho essa flexibilidade, tanto espacial, flexibilidade de tempo, flexibilidade em vários aspectos. A reorganização produtiva do capitalismo permite diversificar produtos para nichos de mercado cada vez mais específicos. O ponto de vista dele, que ele está dizendo, então quer dizer o quê? Ele está dizendo que é possível nichar. Qual que é o conceito-chave aqui? É isso aqui, ó. A flexibilidade, ela permite a reorganização produtiva e permite a especificação, nichos cada vez mais específicos. Reorganização produtiva, nichos específicos, são todos conceitos-chave aqui do texto. Sobre a flexibilidade, o ponto de vista apresentado no texto tem como fundamento. Qual que é o fundamento disso? Concepção cultural. Não tem nada de cultural. Vamos começar por aí. Não tem nada de cultural. Compreensão funcionalista do desenvolvimento. Compreensão funcionalista do desenvolvimento tecnológico do trabalho. Vamos pensar, compreensão funcionalista, funcional, é uma coisa que relaciona diretamente a função. A gente está pensando no trabalhador, a gente está pensando na especialização flexível de uma forma funcional. Faz sentido aqui, porque está pensando que as funções que os trabalhadores e a TI exercem e acabam trazendo reorganização produtiva e nichos específicos. Do desenvolvimento tecnológico no trabalho. Ó, nichos específicos, reorganização produtiva, modelos, desenvolvimento tecnológico. Vai até falar um pouco aqui, né? Simulação da tecnologia da informação. Conecta diretamente. É forte essa palavra-chave? Não é tão forte. Então eu vou ler as outras alternativas, mas eu ficaria com a suspeita que a B está certa. Eu preciso ler as outras para entender. Interpretação determinista. Não tem nada determinista. Alguma coisa determinista, alguma coisa que é determinada. Alguma coisa que tem, vamos dizer assim, pouco controle. E não é. Tem controle isso daqui, que é o controle exatamente das tecnologias. Reflexão marxista não tem nada de marxista, seria muito mais uma questão de pensar na relação do trabalho, não é isso que o texto está falando. Percepção positivista, dinâmica do consumo segmentado em nichos. Essa daqui poderia confundir. Então, percepção positivista da dinâmica do consumo realmente poderia talvez ser no contexto. Eu vou ser bem sincero, eu fiz essa questão e eu fiquei em dúvida entre B e E, e fiquei com bastante dúvida. Mas essa parte positivista me quebrou. Eu não consegui encaixar a percepção positivista nesse texto, então eu acabei indo de B. É comum isso acontecer. Assim, mesmo eu que estou aqui ensinando para vocês como fazer essas técnicas e tudo mais, eu não acerto todas as questões. Assim, fazendo uma prova como essa, eu vou acertar 40, 42, 39, que é o suficiente, né? Mas normalmente as questões muito difíceis eu acabo ficando entre duas. Só que você percebe que você organizou a questão aqui e ficou entre duas? Beleza. Aí você vai refletir no fim da sua prova qual das duas faz mais sentido. Nesse contexto, essa daqui está muito mais correta, muito mais completa, na verdade. Porque ela fala de uma compreensão funcional, existe essa compreensão, como que as coisas funcionam? Pela reorganização produtiva, pela assimilação da tecnologia, pela adaptação. É uma compreensão funcional, como as coisas funcionam, entendeu? Como as coisas elas têm realmente a sua função. Desenvolvimento tecnológico no trabalho fala diretamente disso, assimilação da tecnologia, gerando, no fim das contas, a segmentação em nichos. Então, eu iria mais tendendo para B, mas como eu falei, a E não está completamente errada, ela só está, talvez, um pouco com essa percepção positivista. Se fosse uma percepção funcionalista da dinâmica do consumo segmentado, eu acho que estaria certa.
Então, realmente é uma questão complicada, assim, não é uma questão fácil, eu acredito que a taxa de acerto dela deve ter sido baixa.